Calma, já começou. Em um templo feito no lugar santíssimo, Ele está intercedendo, investigando, purificando os salvos por quem sangue deu. Limpou meu coração, o seu santuário. Quando eu nasci com Deus lá no santuário celestial, abre um caminho pra mim lá no santuário, purificando está o templo celestial e teu coração, limpando todo o mal e se prepara pro seu retorno em busca dos que redimir. Limpou meu coração, o seu santuário. Quando eu nasci com Deus lá no santuário celestial, abre um caminho pra mim lá no santuário. Há um Deus de amor lá no santo dos santos, do santo dos santos, Jesus, purificando está o seu santuário. Quando eu nasci com Deus lá no santuário celestial, abre um caminho pra mim lá no santuário, lá no santuário, lá no santuário. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nós, neste momento, vamos continuar a adoração através de de duas palavras, duas orações. Roberto, vamos orar? Vamos, dona Irani. Pode começar. Convidamos os nossos irmãos a dobrarem os seus joelhos, aqueles que puderem, para falarmos com o nosso Deus. Santo, santo, santo e maravilhoso Deus. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe. Muito obrigada, Senhor. Ninguém vem se não for trazido pelo Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados e autorizamos, Senhor,
o Espírito Santo a falar aos nossos corações. Queremos ser alimentados, fortalecidos pelo teu poder. Te pedimos que tome o nosso querido irmão em tuas mãos e que através dele o Senhor fale com cada um de nós. Abençoe-nos, abençoe cada família aqui representada. Se tiver algum doente, algum enfermo, alguma pessoa que está se sentindo aqui, Senhor, fraco, que está se sentindo aqui desamparado, que o Senhor, pela tua bondade, abrace teus servos. Toma em tuas mãos. Que o Senhor nos cure, nos abençoe. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Pai querido, estamos aqui em tua presença para aprender sobre um tema não muito comentado. Que o Senhor possa estar nos ajudando, Pai, a entendermos isso. Que o seu Santo Espírito esteja em nossa boca, em nossa mente, pois nós iremos mostrar aqui que a maioria não está correta no entendimento desse estudo. Então, que o seu Santo Espírito esteja conosco, nos moldando a mente, para que possamos entender esse tema da maneira correta. Também, Pai, já te pedimos de antemão, aqui o tempo não está bom. Sabemos que isso pode atrapalhar na conexão. Que o Senhor, mas temos a certeza que o Senhor estará na direção de todas as coisas. Que tudo possa ser feito para a tua honra e para a tua glória. Vamos abrir a tua palavra agora, que o Santo Espírito esteja conosco, para aprendermos mais do inspirador dessa maravilhosa palavra para nós. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Fala, meus irmãos. Bom dia a todos. Bom, irmãos, o tema de hoje é o tema das festas. Particularmente, é um tema que eu gosto bastante, porque mostra como Deus é perfeito. Deixa eu voltar aqui. Aí. Vocês vão ver hoje como tudo bate sincronizado. Não é algo assim, vamos ver se vai dar certo. Não, vai dar certo. É incrível. Vocês vão ficar muito felizes a partir de hoje entendendo esse tema. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Bom, antes, nossas dicas importantes: resolver os problemas, escrever em uma folha os defeitos de caráter. Deixa eu dar uma aumentada aqui, que parece. Acordar às 4h45, entrar nas salas às 4h. Deixar o Espírito Santo. E o nosso texto básico: fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo vivo pelo fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Que possa ser o nosso desejo, sermos como Gálatas 2:20. Paulo diz: sejam meus imitadores como sou de Cristo. Olha, Paulo diz isso. Viu? Ele imitava Cristo e nós precisamos imitar Cristo. Bom, vamos lá. Festas. Haviam 7 festas. Hoje nós vamos falar sobre as 4 primeiras e amanhã sobre as últimas 3. Tá? Porque é muito conteúdo. Nessas festas, elas eram festas de primavera, tá? Eram festas de primavera e festas de outono. Inverno e verão faziam um outro propósito, não tinham festas, mas no inverno era adormecido
as sementes. E no verão era quando elas vinham com todo vapor para crescimento, tá? Então, no outono, se colhia com a chuva serôdia. Na primavera, era a chuva temporã. Os brotos começavam a nascer de cevada e trigo. E eram tiradas as primícias da cevada aqui e do trigo para serem levadas para o sacerdote. Tá bom? Então, era mais ou menos isso que acontecia. Primavera e outono era onde, de fato, eram realizadas as festas. Vocês vão entender aqui o porquê é crucial isso. Essas festas eram Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecoste. Essas eram as 4 da primavera. No outono, eram trombetas, expiação, tabernáculo. Tá bem? Já vimos que pela história estamos na expiação, aguardando o Cristo voltar para a feira do tabernáculo com ele. Ok? Mas vamos entender isso melhor amanhã. Primavera é o nosso foco de hoje. Vamos lá para essa da primavera. Nós precisamos entender 2 coisas hoje. Todas as festas elas são, na verdade, comemorativas, ou seja, comemoram um evento em Israel no passado, é um dia histórico, tá? Todas. Mas todas as festas são pré-figurativas, ou seja, tem uma profecia nelas que tem que se cumprir, tá? Esse é o primeiro ponto. Todas as festas são comemorativas, mas também são uma profecia. Beleza? Vamos ver isso como funciona. Vou dar um exemplo para vocês no próprio Grande Conflito. Vocês veem aí na tela o seguinte: a morte do Cordeiro Pascal era a sombra da morte de Cristo. Diz Paulo, Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. O molho das primícias, que por ocasião da Páscoa era movido perante o Senhor, simbolizava a ressurreição de Cristo. Falando da ressurreição do Senhor e de todo o seu povo, diz Paulo, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15:23. Semelhante ao molho que era agitado, constituído pelos primeiros grãos amadurecidos que eles se colhiam antes da ceifa, Cristo é nossa primícias, da ceifa imortal. Dos resgatados que, por ocasião da ressurreição futura, serão recolhidos ao serviço de Deus. Ou seja, aqueles símbolos aconteceram no título Páscoa e Jesus era a Páscoa, porque aconteceria a mesma coisa em um certo momento da história. Então, a Páscoa é comemorativa e ela é pré-figurativa. É uma profecia que ia se cumprir em Jesus. Ok? Esse é um exemplo. Mas vamos entender isso ponto por ponto. Vocês vão ficar abismados de ver como Deus trabalha perfeitamente. O dia bate perfeitamente da semana, a hora, tudo vai bater no mesmo momento. É incrível. Vamos ver isso a partir de agora. Já peguem as suas Bíblias na mão, porque nós vamos precisar aqui da palavra de Deus, porque eu não coloquei nos slides, porque são muitos textos. Tá bem? Vamos lá para Êxodo 12. Abram as Bíblias em Êxodo 12 e vamos começar a partir do verso 1. Vamos ler alguns versos para entender aqui. Êxodo 12, a partir do verso 1. Vamos colocar as festas de ladinho. E vamos entender aqui. Êxodo 12, de 1 até a gente conseguir todas as informações que precisamos para a Páscoa. Diz o seguinte: e o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o começo dos meses.
será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia do mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais. Um cordeiro para toda a casa. Então vamos lá. Primeiro ponto. O primeiro mês do ano judaico é Nissan. É o mês de Nissan. Ok? Segundo ponto. Está dizendo que era no 10º dia do mês. Então, a Páscoa, no 10º dia do mês de Nissan, se iniciava a Páscoa. Nissan, para o nosso calendário, é entre março e abril. Tá bem? Vamos lá. Aí vamos, verso 4. Se a família for pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo tomem segundo o número de almas, cada homem conforme o seu comer para a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia do mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. Vamos lá. Aqui, então, está dizendo para nós que a Páscoa, tá? Deverá ser morto o cordeiro à tarde. Deixa eu voltar aqui. Então, irmão, vamos lá. Peguem aí o texto, vamos ver o que o texto está dizendo. Primeiro diz que no 10º dia do mês, um cordeiro tinha que ser separado. Tá? No 14º dia, então ele ficava do 10º até o 14º, separado em casa, em algum local, bonitinho, aguardando para ser morto. Tá bem? E isso seria no 14º dia, ou seja, no 14º dia, iria ser imolado. Então, prendia o cordeiro no 10º dia, no 14º ele seria morto, imolado. Imolado é matar cortando o pescoço, tá? Essa era, até agora, as informações que nós temos. E ele deveria ser morto à tarde do 14º dia, tá? Verso 7. E tomarão do sangue e o colocarão nas 2 ombreiras e na verga da porta da casa em que comerem. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo, o pão ázimo com ervas amargas o comerão. Vamos lá, paremos por aqui. No 15º dia, iria comer. Por que você estava dizendo isso, Roberto? Nós somos adventistas, sim ou não? Por quê? Pôr do sol a pôr do sol. Se matava o cordeiro dia 14 à tarde. E aqui está dizendo que se comia o cordeiro à noite, ou seja, já era pôr do sol. Já tinha se nascido um novo dia, o dia 15. Nesse dia, nós vamos ver já já o que simboliza aí. Ok? Nós estamos vendo aqui a Páscoa, mas já está tomando uma festa dos asmos ali. Vamos entender isso já já. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo, com ázimo, com ervas amargas. Ervas amargas significa a lembrança cruel da escravidão no Egito. Por isso que se comia com ervas amargas, para nunca esquecer como era terrível ser escravo. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo e sua cabeça com os pés e suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até amanhã seguinte. E o que restar disso até amanhã seguinte queimareis com fogo. E assim comereis com vossos lombos cingidos, vossas sandálias dos vossos pés e vosso cajado na mão, e comereis com pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei por
for da terra do Egito, nessa noite ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto o homem como o animal, e contra todos os deuses do Egito executarei o meu juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal da casa, tal, e aqui ele vai descorrendo o ponto. Mas até agora, o que nós precisamos entender aqui, algumas Bíblias não diz tarde, algumas Bíblias vai dizer crepúsculo, e isso é uma falha de tradução. Em hebraico, a palavra é be'im harbaim, que significa entre duas tardes. O que significa isso, Roberto? Ou seja, quando o sol bate no pino, bate no teto lá, vai bem lá no alto, tinha um templo lá em Israel, onde o sol ia bem acima dele. Quando batia no pino desse templo, era meio-dia, ou seja, primeira tarde. Entre o meio-dia e o pôr do sol, para os judeus era segunda tarde, ou seja, entre meio-dia e o pôr do sol, eles tinham que matar esse cordeiro. Mas o cordeiro não era matado em casa. Eles tinham que ir até o santuário e faziam filas para que o sacerdote fizesse o trabalho. Então, eles não eram mortos em casa, e sim tinham que ir ao santuário para realizar o processo de imolar. Quando imolasse isso, eles iam para casa preparar isso, ok? Porque nós temos que entender que no deserto, eles não tinham a facilidade que foram adquirindo durante os anos, ok? Então, muitos tinham, de fato, não tinham é que nem nós hoje. Hoje nós temos coisas assim que facilitam muito coisas que os nossos pais faziam. É a mesma coisa, é o mesmo processo, tá bem? Mas mesmo assim, eles tinham que ir ao santuário, imolar o cordeiro lá, depois voltavam para resolverem em casa, tá ok? Então, quando diz aqui crepúsculo, é tarde. Naquela tarde, eles tinham que matar o cordeiro. Pôr do sol já era dia 15, e eles comiam o cordeiro em família. Tá entendido até aqui? Tá bem? Vamos, então, para a festa seguinte, porque nós já estamos na festa de Pão Asmo aqui. Dia 15 já está em Pão Asmo. Vamos ver o que significa isso. Vamos lá. No mesmo capítulo, verso 15. Diz o seguinte: 7 dias comereis pães ázimos. Até o primeiro dia afastarás o fermento da vossa casa, porque todo aquele que come pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º, essa alma será cortada de Israel. Esse levedado simboliza a rápida fuga para o Egito. Tá? E eles não poderiam usar fermento. Está claro aqui para vocês, tá bem? No primeiro dia haverá uma santa convocação, e no 7º dia haverá uma santa convocação para vós. Nenhum tipo de trabalho será feito neles, exceto aquilo que todo homem precisa comer. Só isso poderá ser feito por vós. Vamos entender isso aqui. Dia de santa convocação ele era visto como um sábado. Então, a forma da pessoa naquele dia era como se ela estivesse guardando o sábado. Com uma exceção, no dia de santa convocação, se podia comer, fazer comida. Só. O resto tudo era como se eles estivessem praticando uma guarda de sábado. Tá bem? Então, santa convocação era um sábado com uma exceção. Se pode cozinhar. Por quê? Esse dia podia cair em qualquer dia, não necessariamente num sábado. Tá? Então, por causa disso, o dia se ficaria como se fosse sábado para eles guardarem. Só que com uma exceção, podia-se fazer o comer, tá bem? No sábado eles não podiam cozinhar. E observareis a festa do pão ázimo, porque nesse mesmo dia eu tirei vossos exércitos da terra do Egito.
Por isso observarei esse dia nas vossas gerações, por ordenança eterna. No primeiro mês do 14º dia do mês, comereis o pão ázimo até o 21º dia do mês. 7 dias não se achará fermento em vossas casas, porque todo aquele que comer o que estiver levedado, essa alma será cortada de Israel, seja estrangeiro ou nascido na terra. Não comereis nada levedado em vossas habitações, comereis pão ázimo. Então Moisés chamou todos os anciões de Israel e disse: escolhei e tomai um cordeiro segundo as vossas famílias, matai a Páscoa. E aí se continua o processo. Bom, vamos entender isso aqui. Aqui, ó, 7 dias. Então, 15, aí vai. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok? 7 dias. Vocês contam aí do 14 ao 21. Está dizendo ali 7 dias. No pôr do sol, depois que eles comeram, eles avançavam aí comendo. Então, o pão ázimo e a Páscoa, vocês verem que ele tem uma interligação muito grande. E nós vamos ver isso no Novo Testamento. Pois lá no Novo Testamento, Páscoa e pão ázimo é a mesma coisa para eles. Tá? Eles não diferenciam um do outro. Tem hora que alguns vai falar Páscoa, tem horas que alguns vai falar pão ázimo. E para eles é como se fosse uma festa só. Ok? Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Vou mostrar para vocês o texto na Bíblia falando que Páscoa e pão ázimo no Novo Testamento é a mesma coisa. Levíticos 23 agora, para a gente adiantar algumas festas. Já estamos nas primícias e Pentecoste, nós precisamos ver isso aí. Levíticos 23, até agora em Êxodo 12 nós vimos Páscoa, pão ázimo. Vamos ver lá em Levíticos 23 as primícias. A partir do verso 4. Amém? Todo mundo espero que tenha achado. Levíticos 23 diz o seguinte: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que proclamareis nas suas estações. No 14º dia do mês, pela tarde, a Páscoa do Senhor. No 15º dia do mês é a festa de pão ázimo do Senhor. 7 dias comereis pão ázimo. No primeiro dia tereis uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis nele. Mas por 7 dias oferecereis uma oferta feita pelo Senhor. No 7º dia haverá uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. O 9 é o que importa para nós agora. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrar na terra que eu vos dei, colherdes a sua ceifa. Então trareis um molho das primícias da vossa ceifa ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito no dia seguinte após o Shabat. O sacerdote o moverá. Qual é o dia seguinte ao sábado? O domingo. Ok? Vamos aqui continuar. E vós ofereceis naquele dia em que moverdes o molho um cordeiro de um ano sem defeito, por uma oferta queimada ao Senhor. E sua oferta de alimento será de 2/10 de farinha fina, misturada com óleo, uma oferta feita por fogo, um cheiro suave ao Senhor. E a oferta de bebida será de vinho, a 4ª parte de um. E não comereis pão, nem milho ressequido, nem ervas verdes, até que aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. Isso será um estatuto do Eterno para vossas gerações, em todas as vossas habitações. Primícias era o dia após o sábado, ou seja, no nosso cronograma, nós vamos fazer aqui um exemplo para vocês. O dia das primícias, é bom a gente entender que era uma data flutuante. Está dizendo que um dia após o Shabat. Só que, como eu disse para vocês, podia começar num dia, vamos dizer aqui, ó, nós precisamos começar no domingo. Vamos supor que o domingo é dia 18. Ou seja, se o domingo é dia 18, a pessoa tinha que ser no dia 15, 14, 15 é dia fixo, certo? 14 Páscoa
iniciava-se ali o processo de pão ázimo no dia 15, como nós vimos aqui agora, certo? Nesse processo, eles são fixos. Esses dias não podem mudar. Já o dia das primícias, ele fala um dia após o Shabat. Então, podia cair 18, 17, 16, podia cair. Você está entendendo? Aí vem no ano, certo? Cada ano o calendário muda. Nosso calendário hoje, por exemplo, hoje é quarta-feira. Ano que vem, esse dia vai ser um dia depois, né? Um dia depois. Então, vai um dia antes. Então, vai mudando o calendário, certo? A mesma coisa acontecia no calendário deles, tá? Então, se a gente aqui colocasse dia 18, aqui já ia ficar 2 dias ali vago. Só que todos nós temos a certeza que Jesus morreu na sexta-feira. Isso pela Bíblia deixa claro que Jesus morreu na sexta, certo? Então, nós temos que adiantar aí um dia. Adiantar não, né? Voltar um dia. Que aí seria, então, o dia 17. Vamos deixar nesse formato para vocês entenderem, tá? Eu fiz o dia 18 para vocês entenderem que era um dia flutuante. Podia cair em qualquer dia do mês. Os outros dois, não. 14 e 15 tinha que cair. Já o primícias era flutuante. No caso da festa, que nós vamos falar sobre Jesus já, foi dia 17. Tá bem? Vamos lá entender isso aqui agora. Porque nós temos um problema gigante. Todas as pessoas, nós vamos ver isso aqui agora, no cumprimento de Jesus. Todas as pessoas defendem que o dia das primícias são dia 16. Todas as pessoas assim, vamos dizer, a maioria delas. E é por isso que eu disse que nós vamos contra a maioria. Tá? Inclusive em nosso meio, pessoas acreditam ser dia 16. Só que isso não tem como acontecer. Por que não tem como acontecer? Pelo que eu já expliquei para vocês. Então vamos lá. Dia 10 o cordeiro é preso. Dia 14 o cordeiro é imolado. Dia 15 ele é comido. Tá? Dia 16 não acontece nada. Dia 17 é as primícias. Vamos ver isso na lógica de Cristo. Vamos lá. Jesus Cristo, dia 10, vou colocar aqui os dias, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Ó, eu quero que vocês fiquem pasmos de ver como a coisa acontece incrivelmente perfeito. Vou dar uma aumentada aqui para facilitar para vocês. Vamos lá. Primeiro ponto. No dia 10, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Tá? Dia 10, Jesus entra em Jerusalém, em cima agora me fugiu o nome. Do burrinho, tá? Então, Jesus entra em cima do burrinho, dia 10 em Jerusalém. E Jesus, então, se isola. Tá bem? O acontecimento, dia 14, se imolaria, teria que se imolar o cordeiro. E aqui vem um problema. Porque o pessoal fala, mas Roberto, Jesus é o cordeiro pascal. Ele tem que morrer como o cordeiro pascal. Isso, jumentinho. Ele tem que morrer como o cordeiro pascal. Mas, irmãos, prestem atenção. Jesus é o cordeiro da manhã. Jesus é o cordeiro da tarde. Jesus é a novilha vermelha. Jesus é o cordeiro pascal. Jesus é qualquer oferta realizada no sacrifício. Qualquer uma delas está se referindo a Jesus. Ok? Então, ele tem que ser o cordeiro pascal. Não necessariamente. Nós sabemos que Jesus, quando morreu na cruz, ele foi o cordeiro da tarde, tanto que o cordeiro da tarde fugiu. Ele não foi morto naquele dia, porque o véu se rasgou e todo mundo ficou aterrorizado. Então não mataram o cordeiro, porque o cordeiro foi morto na cruz. Então Jesus, de fato, ele foi uma oferta, só que é a oferta da tarde.
não necessariamente a oferta pascal. E aí vem um ponto interessante. Por que que Jesus não é a oferta pascal? Vamos aqui em Marcos 14, verso 2. Marcos 14, verso 12. Olha que interessante. Como Jesus ia ser o cordeiro pascal se ele ia comer com os discípulos o cordeiro? Me explicam isso, por favor. Como que Jesus iria morrer no dia 14, se no dia 15, à noite, na parte da tarde, manhã, eles estavam comendo o cordeiro? Jesus estava fazendo a Santa Ceia com eles. Como seria possível? Jesus morreu, voltou, partiu a ceia, voltou para a sepultura e foi ressuscitado no domingo? Não faz sentido nenhum. Estão compreendendo? Então, Jesus, no dia 15, o que acontece? Ele come lá, faz a ceia com os discípulos e depois ele vai ao Getsêmani. E, consequentemente, ele morre nesse dia, na segunda tarde, na terça hora, nas 15 horas, que era o sacrifício da tarde. Ok? Vamos lá em Marcos. Acho que eu tenho o texto aqui para vocês. Ó. No primeiro dia dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram aos seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Ou seja, os discípulos estão dizendo para Jesus: oi, mestre, aonde vamos fazer os preparativos para comermos a Páscoa? Ou seja, como que Jesus estava morrendo nesse dia? Se os discípulos estavam falando para eles: vamos comer a Páscoa, como? Como que nós vamos fazer? Estava perguntando para Jesus. E depois disso, nós sabemos bem que eles foram para uma sala, se reuniram, foi onde Judas, e aconteceu toda a história que nós já conhecemos. E tem um texto no Espírito de Profecia que esclarece muito bem isso. Mas antes de nós vermos esse texto no Espírito de Profecia, abram em Lucas 22:1 para eu mostrar para vocês que as festas da Páscoa e Pão Asmo, no Velho Testamento, para eles era a mesma coisa. Lucas 22:1. Lucas 22:1 diz o seguinte: ora, aproximava-se a festa dos pães ázimos, que é chamada o quê? Que é chamada Páscoa. Ou seja, no Novo Testamento, para eles, Páscoa e pão ázimos era a mesma coisa. Eles cumpriam as festas juntos, e nós vimos isso, que 14 e 15 é essa interligação entre os dois. Páscoa e pão ázimo estão interligados. Ok? Bom, antes de nós adiantarmos aqui, eu preciso mostrar para vocês, explicar para vocês esse conceito de 16º dia. Por quê? O que acontece? Quando havia, nos tempos de Jesus, as escolas dos judeus, nós tínhamos saduceus, essênios, fariseus da escola de Xamã, fariseus da escola de Hilel. Ok? Então, nós tínhamos Xamã e Hilel. Um era duro e o outro era mole, que é o que nós temos hoje também, né? Nos nossos dias de hoje. Pessoas que levam tudo ao bem firme, né? Que são chamadas de fanáticos, e temos aquelas pessoas que não tem nada a ver, pode escutar qualquer coisa, pode ver qualquer coisa, que Jesus não leva tempo disso, leva isso para se salvar ou se perder. Então, tinham essas duas escolas desde Cristo já, tá? Hilel e Xamã. E Hilel, ele determinou um dia fixo para a primícia. E nós vimos que esse dia não é fixo. Esse dia pode ser... Ele é flexível. Ok? Não dá... Lá no dia, não diz para ter um dia fixo. Só que Hilel falou, não vai ser um dia fixo. Ok? Então, isso é uma tradição da escola de Hilel, judaica. Tá bem? Não é algo, de fato, bíblico. Tá bem? Por isso que acabou ficando o dia 16 muito bem, ficou na maioria, tá?
Inclusive, o Ruskell, do livro que eu passei para vocês, ele fala que é o dia 16, tá bem? E é um dos poucos erros que tem no livro. Só que esse livro tem antítipo e tipo, tipo e antítipo. Então, provavelmente, eu vou, se der tempo hoje ainda, eu dou uma lida nos antítipos das festas para vocês, tá bem? Vamos lá, vamos continuar descorrendo o nosso texto bíblico. Já vimos que Jesus não pode ter morrido no dia 14 porque ele comeu no dia 15 a Páscoa com os discípulos, ok? Fiquem claro isso. O dia 14 no nosso calendário é quinta-feira. O dia 15 é sexta, tá bem? Vamos para o desejado de todas as nações, que vai nos esclarecer mais umas coisinhas importantes. Desejado de todas as nações vai deixar claro o que eu falei para vocês aqui, gente. No final ali, ele próprio era o Cordeiro Pascal. Ó, lembrem? Cordeiro Pascal. E no dia em que a Páscoa era comida, ele deveria ser sacrificado. Ou seja, ele era comido a Páscoa que dia? 15, tarde. Jesus foi morto 15, manhã, vamos dizer assim, né? Lembra? Tarde e manhã, primeiro dia. Tarde e manhã, segundo dia. Então, Jesus foi morto no dia 15, lá pelas 15 horas. Só que ele comeu logo nas primeiras horas do dia 15. Porque nós somos adventistas. O nosso pôr do sol é pôr do sol, entre 6 e 7 da noite. Já os judeus também eram assim. Só que hoje nós vivemos em um tempo que é meia-noite a meia-noite. Então, se vocês não são adventistas, beleza. Vocês podem acreditar que Jesus, então, morreu dia 14. Agora, se vocês são adventistas, não dá para acreditar que Jesus morreu no dia 14, porque para nós, depois das 6 horas, já é dia 15. Ok? Estão compreendendo até aqui? Uma coisa importante também que nós precisamos deixar claro aqui para vocês. Porque nós precisamos ser honestos em todas as coisas. Então vamos lá. Os livros sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, deixam isso claro para nós. O livro de João já dá uma bagunçada na nossa cabeça. Tem algumas coisas em João que não deixa claro a coisa. Deixa meio que no ar, tá? Então o pessoal pega esse meio no ar, não vê a coerência que temos nos outros livros e fala que não é dia 16, que é dia 16 e acabou. Mas tem um fato em João 12:1 que deixa claro que o livro de João não é contra o que nós estamos falando até agora. João 12:1. Abram aí. João 12:1. Diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto, e a quem ele ressuscitara, né, passado dos mortos. Roberto, o que tem a ver isso aí? Bom, no Espírito de Profecia, no livro, no Desejado de Todas as Nações, no capítulo que fala sobre Lázaro, está dito que Jesus foi a Lázaro, tá? Numa sexta-feira. Tá bem? Então, nós pegando aqui o dia 6 dias antes, deixa eu voltar aqui para vocês. Vou voltar para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ó, se nós pegarmos aqui 6 dias antes da Páscoa, cadê a Páscoa? Aqui. Páscoa 15. Então, ó, 14, quinta, 13, quarta, 12, segunda. Não, na verdade é dia 16. Ó, eles falam que é dia 16, tá? Vamos lá. Dia 16, então, sexta.
Dia 15, quinta. Dia 14, quarta. Dia 13, terça. Dia 12, segunda. Dia 11, domingo. E dia 10, sábado. Ou seja, a gente estaria, o pessoal falando dessa forma, estaria dizendo que Jesus andou no sábado 23 quilômetros. Se nós contarmos que dia 16 era o dia das primícias. Então, irmãos, é como dizer que Jesus descumpriu o mandamento. Tá entendendo? Jesus teria que andar 23 quilômetros. Era como se ele tivesse andado o sábado inteiro. Porque 23 quilômetros na época dele era, olha, só que o Espírito de Profecia deixa claro que ele chegou lá na sexta-feira. Tá bem? Quando ele chega em Lázaro. Tá bom? Então, fica claro que o livro de João tem outras várias coisas que nós podemos ver que João está corroborando com o sinótico. Tá ok? Só que aqui é só um para vocês ficarem tranquilos que o livro de João não está em desarmonia com o que nós estamos falando aqui, que Lucas falou, que a Páscoa e o Tomás é a mesma coisa, e que nós vimos também em Marcos, Jesus falando que os discípulos perguntando para Jesus aonde eles iam comer a festa. Bom, vamos ver uma simbologia importante agora com vocês. Como eu disse para vocês, o pessoal se atenta muito no Cordeiro Pascal, certo? Se Jesus é o Cordeiro Pascal, ele tem que morrer na Páscoa, tem que morrer dia 14. Vamos entender isso através de Mateus 26, 31. Mateus 26, 31. Diz o seguinte: depois de o terem zombado, tomaram-lhe o manto e puseram-lhe as suas próprias vestes e o levaram para crucificá-lo. Da onde será que Jesus tirou Mateus 26, 31? Abram as suas Bíblias em Zacarias. Olha como Jesus usa o Velho Testamento. Hein? Zacarias 13, verso 7. Zacarias 13, verso 7. É exatamente Mateus 26, 31. Diz o seguinte, Zacarias 13, 7. Desperto a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas se espalharão. Eu voltarei a minha mão para os pequenos. Ou seja, quem é o pastor? Verso 10 do capítulo 12. Mas derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito da graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo seu único filho, e estarão em amargura por ele, como aquele que está em amargura pelo seu primogênito. Ou seja, o pastor, irmão, é o primogênito. Agora vamos lá em Êxodo 4, 22 e 23. Isso daqui que eu estou fazendo para vocês é a maneira correta de a gente interpretar a Bíblia. O que nós temos que fazer? Entender os significados que a Bíblia nos mostra. Nós não podemos quebrar a sequência aqui que nós vimos até agora pelo um simples fato que não faz a diferença. Porque Jesus ele é todas as ofertas. Então, ele ser a Pascal, ele morrer na da tarde, morrer na da manhã, morrer na Pascal, tanto faz, porque ele é todas as ofertas, ok? Só que ele tinha que morrer na da tarde, tá bem? Então, nós estamos mostrando aqui uma forma correta de nós entendermos a Bíblia sem machucar a profecia, tá bem? Então, ó, Jesus estava dizendo que ia ser ferido e que os companheiros iam ser espalhados. Quando ele morre na cruz, o que acontece?
os discípulos ficam desesperados e se espalham de fato. E aí, aqui está dizendo que o primogênito é o pastor. Aí vamos ver quem é o primogênito. 4, 22, 23. Êxodo 4, 22 e 23. E tu dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. E eu te digo, deixe meu filho ir para que me sirva, e te recusares deixá-lo ir, eis que matarei o teu filho, o teu primogênito. Jesus, então, para que o povo está dizendo, Deus está falando que Israel é o seu primogênito. Agora vamos no capítulo 12, verso 17 do mesmo Êxodo. 12, 17. Vocês estão vendo aqui. Jesus disse que iria sofrer e iam se espalhar os seus seguidores. Aconteceu. Depois nós fomos para Zacarias para ver de onde Jesus tirou isso. Tirou de Zacarias. Zacarias está dizendo que o pastor iria morrer e as ovelhas iam se espalhar, certo? Iriam ficar tristes, atônitas, iam se dissipar. Acontece. Nós, para entendermos quem é o pastor, vimos que o pastor é o primogênito, no próprio livro de Zacarias. Agora vamos entender quem é o primogênito, é Israel. Aí vamos entendendo aqui 12 e 17. E observarei a festa dos pães ázimos, porque nesse dia eu tirei vosso exército do Egito. Por isso observarei esses dias para vossas gerações, por ordenança eterna. E aí no verso 26 e 27 do mesmo capítulo, diz o seguinte, e acontecerá que vossos filhos vos disserem, o que quereis dizer com esse culto? Que direis? Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, e o povo curvou a cabeça e o adorou. Ou seja, vamos entender isso aqui. Israel é o primogênito. É aquilo que eu falei para vocês no dia primeiro dia que nós conversamos. Jesus sofreu como primogênito por nós, porque nós somos o primogênito. Israel é o primogênito. E hoje quem é Israel? Estão compreendendo? Então, ó, Jesus falou que quando o pastor morresse, as ovelhas iriam se dissipar, iriam ficar confusas. Aí aconteceu. Nós estamos vendo que o pastor também tem relação com o primogênito, certo? Aí o primogênito, nós vamos lá no Êxodo, o primogênito é Israel. Aí o que acontece? Aqui está dizendo que a Páscoa serviria para lembrar isso, que o primogênito de Deus, que é Jesus, e nós também somos agora, aqui na Terra, está dizendo que o primogênito é Israel, Jesus vem para morrer por nós. Ou seja, Jesus sofre como primogênito para que eu e você pudéssemos viver. Então, essa é uma forma de a gente ver a Bíblia entendendo os pontos em vários textos, como o Isaías diz, um pouco ali, um pouco aqui, para nós entendermos a coisa e não quebrarmos a simbologia. Porque se Jesus é o Cordeiro Pascal e tem que morrer no dia 14, toda a simbologia vai para o lago abaixo, porque está dizendo que ele tinha que comer no dia 15. Depois do pôr do sol já é dia 15. Acho que vocês entenderam isso aqui. Depois do pôr do sol já é dia 15. Jesus se reuniu à noite com seus discípulos no dia 15, comeu o cordeiro, fez ali a festa dos pães, certo? Fez a ceia com eles, lavou os pés deles, fez todo o processo. Depois foi pro Getsemane, teve aquele episódio de ele ficar fraco, o anjo o levanta e então ele é preso. E depois desse dia, vira o dia, ele vai para Herodes, volta para Pilatos, vai para Pilatos, volta aí, não sei, e aí faz aquele lambança toda e vai até Barrabás e Jesus, um deles, ser eliminado. No caso, assim, quem vai morrer? Escolhem Jesus e naquele dia, então, ele vai até a cruz e morre. Esse é o processo, ok? Fazendo assim, então, os dias da primícias, como a ressurreição de Cristo no dia 17. Tá bem? Eu sei que provavelmente nós vamos ter algumas perguntas,
porque de fato é algo meio complexo. Por isso que eu falei para vocês muita oração. Vamos lá, para vocês entenderem aqui. Parte escura, parte clara. Tarde e manhã, ok? Cordeiro separado à tarde do dia 10. Vamos lá, agora vocês vão entender tudo que eu falei até agora. Tá aí na tela para vocês. Tarde e manhã, 10 dias. Tarde e manhã, 11. Tarde e manhã, 12. Tarde e manhã, 13. Tarde e manhã, 14. Tarde e manhã, 15. Não vai ficar dúvida depois desse slide aí. Cordeiro separado no dia 10, tarde. Manhã. Lembra? Parte do dia, manhã. Entrada de Cristo foi de dia, na parte da manhã do dia 10. Dia 14, sacrificar o cordeiro pascal. Ok? Dia 14 à tarde, tarde do dia, mas manhã do tarde e manhã que nós conhecemos. Ok? Lembrando, tarde e manhã. Ou seja, quando vira o pôr do sol aqui às 6 horas para nós, a tarde dura até o sol nascer. E depois já vira manhã. Ok? É dessa forma que nós, como adventistas, acreditamos. Tá bem? E aí vai a parte de manhã e a parte do dia. Parte da tarde e a parte da noite do dia. Ok? Então, lá de tarde, lá por volta naquele do meio-dia até às 6, o pessoal foi lá sacrificar o cordeiro. Tá? Foi lá imolar ele. Pegou esse cordeiro e foi preparar em casa. Depois eles comeram o cordeiro no dia 15, tarde, ou seja, de noite. Ok? Então aqui já virou o dia, já é outro dia, não é mais dia 14. Não é como hoje, meia-noite. Tá bem? Anjo da morte, no caso aqui o anjo da morte, que é o que passa por cima de Israel, nós, e mata Cristo. Assim como aconteceu lá no Egito. Israel, o anjo da morte, vem, passa por cima de Israel, porque eles estavam com sangue nas ombreiras da porta, e caem sobre o Egito. Tá bem? Getsemane é a mesma coisa. Quando Jesus está fraquíssimo e Satanás pensa que vai vencer. Tá bem? E Jesus sente ali, ele recebe todos os nossos pecados nesse momento. Então Jesus está sobrecarregado com os pecados da humanidade. Êxodo é na parte do dia 15, tarde, da tarde lá, só que no dia claro, ou seja, na manhã do dia, só que de tarde. Acho que vocês não, mas eu explico melhor. Eu acho que vocês já compreenderam. A parte escura é a noite, a parte clara é de dia. Só que a noite para nós é tarde, o dia para nós é manhã. Só isso. Vocês compreendendo isso, vai ficar fácil. Morte de Cristo é o êxodo. Por que o êxodo? O êxodo para eles era a libertação do Egito. Para nós é a libertação do pecado. Ok? Então acontece aí. Vocês estão vendo como acontecem as coisas igualzinho, na hora certa, no momento certo, tudo batendo, bonitinho. Isso é incrível, irmão. Vocês têm que ficar incrível com isso, porque Deus é um Deus minucioso. Tá bem? Então a cruz acontece no exato momento que acontece o êxodo lá no Egito. No exato momento, na mesma hora que eles saíram de lá, Jesus morre. É incrível. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa com o velho fermento, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os pães, com os asmos da sinceridade e da verdade. Nós precisamos ser libertos do pecado. Jesus fez isso. Só que nós precisamos deixar a nossa massa velha. O Roberto velho tem que acabar. E nós temos que ser nova massa. Só que sem fermento. Estão vendo como Paulo deixa isso bem claro para nós? Precisamos estar celebrando a festa.
precisamos, a festa da Páscoa e a festa do pão asmo tem esse simbolismo para nós hoje. Mudarmos a nossa massa. O velho homem morrer e o novo homem ressurgir. Esse é o principal dessa festa. 1 Coríntios 15, 20. Também temos coisas aqui. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. Mateus 27, 51 a 53. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, Jesus é as primícias dos que dormem. E da onde ele está tirando isso? De Mateus 21, 53, onde diz que depois que Jesus ressuscitou as outras pessoas. Ou seja, ele é o primeiro, tá bem? Para depois vir o restante. Bom, esse era o panorama da festa da Páscoa, Asmos, primícias. Está faltando uma festa para nós finalizarmos hoje, que é a do Pentecoste. Então, até o momento, dia 10, o cordeiro era preso. Jesus, dia 10, tem a sua entrada triunfal. Dia 14, o cordeiro era imolado à tarde. Jesus, ele cumpre essa festa, tá? Imola o cordeiro ali, pascal, e vai cumprir a festa dos pães asmos logo em seguida. Pôr do sol, ele come com os discípulos, tá bem? Ele faz o processo com os discípulos da forma que eram realizadas a coisa, ok? Na parte de cima, a mesma coisa está acontecendo. Dia 14 e 15, eles mataram o cordeiro à tarde, prepararam essa tarde para comer no outro dia, no caso, depois do pôr do sol à noite com a família. Ok? Jesus, a família dele ali, tá? Eram os discípulos, por isso ele reuniu todos para resolver todas as questões. Tá bem? Depois disso, vem as primícias. Então, Jesus, dia 14, mata o cordeiro pascal. No caso de Jesus que eu estou falando, assim, ele fez os preparativos, pediu para os discípulos fazerem os preparativos, eles fizeram o preparativo, começou. Depois Jesus vai para o Getsemane, passa uma das piores horas da sua vida, depois vai para ser preso, Herodes passa por Pilatos, depois Herodes, depois Pilatos, vai para o Getsemane, morre. Fica o dia 16, descanso, para ressuscitar dia 17, no final ali da festa das primícias. Quer dizer, no fim da festa das primícias. Ok? Agora vamos para a festa do Pentecoste. Levíticos 23, verso 15 e 16. Levíticos 23, 15 a 16. Levíticos 23, 15 a 16. E para vós contareis desde o dia seguinte do Shabat, desde o dia em que trouxerdes do molho de oferta movida, 7 sábados serão completos, até ao dia seguinte, ao 7º sábado. Contareis 50 dias, e oferecereis uma nova oferta de alimento ao Senhor. Vos trareis a vossas habitações 2 pães do movimento, e eles serão de 2 dízimos de farinha e tal. Aqui o ponto, irmãos, que eu preciso que vocês entendam, é que a festa da primícia e a festa do Pentecoste, ela é flutuante. De novo, pós-sábado, se iniciaria esse processo do Pentecoste. Então, vamos lá entender isso aqui. Ó, vocês estão com uma telinha aí na frente de vocês. Ali está dizendo que após o sábado se iniciaria o Pentecoste, a festa de Pentecoste. E ela seria concluída, no caso, tá? Não se iniciaria. Ela finaliza no 50º dia. Então, ela se inicia o Pentecoste
no dia 50. Só que lá está dizendo que o Pentecostes, as primícias começam um sábado seguinte, ou um domingo seguinte, desculpa. Deixa eu aqui voltar aqui para vocês não bananar. Apaga tudo aí. Sábado, Jesus então adormecido. No domingo, ele ressuscita. Cumpre a festa da primícia. Certo? Domingo, no primeiro dia ali, que está dizendo ali. Tá? Depois desse dia, ia se contar 7 sábados. Tá? Depois desse primeiro domingo, se contava 7 sábados, como vocês estão vendo. Então, no dia 7, primeiro sábado, no dia 14, segundo, no dia 21, terceiro, no dia 28, quarto sábado, no dia 35, quinto sábado, no dia 42, sexto sábado, no dia 49, sétimo sábado. Depois do sétimo sábado, a Bíblia está dizendo, ó, até o dia seguinte ao sábado, contarei 50 dias e oferecerei uma nova oferta de alimento. Ou seja, contaria 50 dias. E no primeiro verso está dizendo, ó, vós contareis desde o dia seguinte ao Shabat, que seria 7 sábados completos. Então, o que acontece? A festa do Pentecoste era 7 sábados, nesse 7º sábado, o dia seguinte, ou seja, cairia no domingo de novo. Tá bem? Então, 7 sábados, no domingo cairia. Completando, então, os 50 dias. Isso está lá em Levíticos, como vocês já viram agora. Tá bem? E vamos lá, então, ver isso no nosso processo aqui. 50. No livro do Husky, tá? Página 113. Deixa eu ver aqui. Página 113 do livro do Husky. Tem os tipos e os antítipos sobre essa festa. Então, nós estamos vendo que a festa da colheita era feita no 50º dia, assim como o Espírito Santo, o dom de línguas, caiu no mesmo dia, cumprindo a festa à risca. Isso é de importância crucial. Cumprindo as coisas à risca. Tudo que eu mostrei para vocês aqui está cumprindo à risca cada uma das coisas. Jesus morreu no mesmo momento ali que Jesus fez o processo do jeito que ele tinha que fazer, foi para o Getsemane na hora que tinha que fazer, entrou na cidade de Jerusalém na hora que tinha que entrar, ressuscitou na hora que tinha que ressuscitar, ascendeu ao céu na hora que tinha que ascender, o Espírito Santo caiu na hora que tinha que cair. Isso tudo é incrível, irmão. Agora, lendo a página 113, eu vou ler alguns antítipos para você. Levíticos 23:16 está dizendo que a festa ocorria após 7 semanas, ou 50 dias após a oferta das primícias. Lá em Atos 2:1, diz que o dia do Pentecoste ocorreu exatamente 7 semanas após a morte de Cristo. Ok? Esse é o livro A Cruz e Sua Sombra. Tá bem? A Cruz e Sua Sombra. Eu vou pôr a foto dele lá no WhatsApp. Todos os tipos e antítipos das festas, eu vou pôr lá, e se tiver alguma coisa errada no livro, porque nós temos mais luz que Husky. Tá bem? Hoje nós temos mais luz que Husky. Então, não é porque ele errou porque ele quis errar. Tá bem? Mas sim porque Deus deu a compreensão para ele da forma que ele entendeu, foi essa. Então, não é porque a pessoa cometeu um deslize ou outro que ela se joga tudo no livro. Ok? Nós precisamos estudar para resolver esses problemas. Lá em Deuteronômio 16:16, diz que todos os homens dentre os filhos de Israel deviam aparecer perante o Senhor em Jerusalém, por ocasião da festa. Todos os homens. Atos 2:7-11. Pessoas de todas as partes do mundo conhecido estavam reunidas em Jerusalém na época do Pentecoste. Êxodo 23:16 diz que a festa da colheita apontava para os primeiros frutos do seu trabalho, que houvesse semeado no campo. Atos 2:41. O antítipo das primícias eram 3.000 almas, a colheita espiritual ocorrida como resultado do trabalho pessoal de Cristo. Deuteronômios 16:11 e 12. Os que celebram a festa deviam se alegrar perante o Senhor e relembrar sua libertação do cativeiro egípcio. Atos 2:41 e 46. Aqueles que participaram do Pentecostes se alegraram perante o Senhor por estarem livres do cativeiro do pecado. Deuteronômios 16:10 diz que os filhos de Israel deveriam fazer ofertas liberais para a festa, de acordo com o que Deus havia abençoado.
Atos 2, 44 e 45. A festa antitípica, todos os que creram venderam suas posses e bens e deram os ganhos para o avanço da obra. Estão vendo como as coisas batem? Aqui a coisa é incrível. E eu fico cada vez que nós... Por isso que esse assunto das festas, por mais que seja meio complexo e por mais que pareça não ter muito o que nos ensinar, nos mostra como Deus é minucioso. Como o Deus que nós servimos é perfeito em cada detalhe. E vocês vão ver amanhã que é muito importante entender essas festas. Porque Guilherme Miller e o pessoal errou o acontecimento em 1844 porque não entenderam essas festas do modo que nós estamos passando para vocês. Se eles tivessem entendido, eles não teriam errado no que aconteceria. Tanto que depois eles reviram e acharam o erro. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho para a gente terminar. Agora a gente precisa entender aqui uma coisa que acontece na palavra de Deus. Atos fala que Jesus ficou com os discípulos 40 dias. E está dizendo que o Espírito Santo só pode cair com 50. Nós precisamos achar esses 10 dias aí. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, Jesus aparece aos discípulos na segunda, depois do pôr do sol. Tá? Então, ó, Jesus faz o seguinte, ó. Jesus ressuscita. Vou explicar para vocês rapidamente. Jesus ressuscita. Acho que hoje as considerações vão ser bem rápidas, hein? Mas qualquer coisa vocês anotem dúvidas e amanhã a gente responde, tá? Pegando o raciocínio. Jesus, então, ressuscita e ele vê Maria Madalena, certo? Depois daquele processo que Maria Madalena deu o vazio, volta, aí chama os discípulos vêm, não vê o túmulo, volta, Maria fica chorando no sepulcro. Quando Maria fica chorando no sepulcro, o que acontece? Jesus aparece. E aí Jesus fala com ela. E ela reconhece Jesus. E ela vai abraçar Jesus. Jesus fala, não me detenhas, por não subir ao meu pai. Ou seja, Jesus ainda não tinha ido ao pai saber se o sacrifício valeu ou não. E então, ele fala para Maria, para encontrar ele depois. Nisso, Jesus sobe ao pai, ascende lá ao pai rapidamente e entra na presença de Deus e vê que foi Deus dar o ok para ele. Isso está no Desejado de Todas as Nações, capítulo 82. Tá? Eu estou falando aqui, está lá em Desejado de Todas as Nações, 82. Então, Jesus sobe ao Pai, unge o santuário. Lembra da questão que eu falei para vocês? Que Moisés ungiu o santuário para Arão trabalhar? Ok, Jesus é o próprio Deus. Então, ele unge o santuário e desce. Aí é onde ele encontra o pessoal de Emaús. E aí, no pessoal de Emaús, lembra que ele vai na casa deles tomar, né, comer alguma coisa? Isso é depois já do pôr do sol. Ok? Fica bem claro ali na conversa que já é à noite. Tá? Depois do processo de Emaús, Jesus aparece para os discípulos. E eles não vêm, quando o pessoal de Emaús chega para falar com os discípulos, nós vimos Jesus, Jesus está vivo. Jesus entra junto com eles. E eles ficam aterrorizados. Quem que é esse? Quem que é esse? E aí Jesus diz que ele é o Jesus. E aí é naquele momento que todo mundo fica afoito lá dentro, feliz. Ok? Então isso foi à tarde, ou seja, já tem que ser no outro dia, já tem que ser segunda. Jesus ressuscitou domingo, já teria que ser na segunda. Nem pôr do sol é importante para nós entender tudo. Vocês precisam entender pôr do sol a pôr do sol. Tá bom? Parte da tarde, noite nossa. Parte da manhã, dia nosso. Entendeu isso, não vai dar erro mais. Então, o que acontece aqui? Vamos lá para o processo. Jesus, então, aparece para os discípulos na segunda, certo? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Ó. Jesus aparece aqui para os discípulos na... vocês estão na tela errada. Espera aí. Jesus aparece, então, para os discípulos na segunda. Nós vimos aqui a questão. Aí. Vamos ler esses versos rapidamente, só para a gente não ter dúvida, irmão. Preciso mostrar para vocês na Bíblia para não ter problema. Tá bom? Vocês precisam ter isso aqui. Vocês vão ter que ver isso aqui, rever de novo, porque é muito complicado de fato. Eu não vou conseguir responder todas as perguntas hoje.
Tá bom? Então, reveja, veja de novo, que vocês vão conseguindo pegar o raciocínio, tá bom? Atos 1, 3. Aos quais ele também se apresentou vivo após a sua paixão, por meio das suas muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Então, Atos 1, 3 está dizendo que Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos e ficou 40 dias com ele. Aqui, em Levíticos 8, 3, os textos estão na tela aí. Levíticos 8, 3, 8, 33, está falando sobre o ministério do sacerdote. 8:33 diz o seguinte: e não sairei da porta do tabernáculo da congregação por 7 dias. Prestem muita atenção nisso aqui, viu, irmão? Esqueçam tudo agora e prestem atenção para vocês não errarem isso aqui. 33 do capítulo 8 de Levítico. Não saireis da porta do tabernáculo da congregação por 7 dias, até se cumprirem os dias da vossa consagração por 7 dias, e ele vos consagrará. Ou seja, 7 dias, depois desses 7 dias, ele estaria consagrado, ou seja, 8 dias. Tá bem? Então vamos entender isso aqui, porque é o que Jesus fez, o mesmo processo para Jesus. Jesus, então, viu os discípulos no dia 2. Então, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ok? 40 dias. Dona Renata, vocês vão ter que ver no YouTube, porque esse slide é um slide de um amigo meu que ele não pode deixar esse slide em outras mãos. Tá? Ele me pediu isso. Então, como eu fiz isso com ele, eu não posso passar um slide para vocês, tá bem? Mas vai ficar gravado no YouTube, tá bom? Aqui, irmãos, para vocês verem aqui. Sexta-feira dá 40 dias, ou seja, Jesus, então, ficou aqui no 40º dia, na sexta-feira, olha que interessante. E não temos como dizer, bater o martelo, mas em Atos 3:12 dá um vestígio que talvez, de fato, Jesus subiu ao céu, ascendeu ao céu no sábado. Atos 3, verso 12. Diz o seguinte: quando Pedro viu isto, ele respondeu ao povo: homens de Israel, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais seriamente para nós, como se nosso próprio poder ou santidade fizéssemos desse homem andar? Espera aí, eu acho que eu errei aqui. Não é esse texto, não. É 1:12, eu acho. Eu anotei errado. Ascensão. Deixa eu só ler aqui. Mas receberei do povo, falado bem. Eu anotei errado o texto aqui. Bem levado ao céu. Eu vou procurar para vocês, eu vou falar para vocês e vou procurar o texto que agora fugiu aqui. É 1:12. Então eles retornaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual estava perto de Jerusalém. Uma jornada de um dia de Shabat. Um sábado. O que acontece aqui? Jesus tinha ascendido ao céu nos versos anteriores ao 12. Tá? O verso 11 aqui diz que os anjos disseram: homens de Galileia, por que olhas parado para o céu? Do mesmo jeito que Jesus subiu, ele vai descer. No verso 12, eles vão escolher o sucessor de Judas, tá? Que acabou sendo Matias. E aqui está dizendo que eles
saíram uma jornada de um sábado. Então, era um dia de sábado que eles andaram para achar Matias. Ou seja, aí aqui é como eu disse para vocês, isso daqui é um vestígio. Eu não posso bater o martelo, tá bem? Nós não podemos bater o martelo, mas há uma grande chance de Jesus de fato ter ascendido ao céu no sábado, tá bem? Depois disso, irmão, depois de ascender ao céu, aqui no caso, a gente está com o sábado aqui, mas pode não ser também, tá? Aí depois você tem que contar o quê? Os 7 dias de Levíticos 8, que Jesus ficou o quê? Se consagrando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha que engraçado. Bateu no sábado. E aí vem Apocalipse 4 e 5, que é a entronização de Cristo. E nessa entronização de Cristo acontece, então, no dia 8, ou seja, no 50º dia. E aí que tem a chave para a nossa maravilhosa mensagem de hoje. Jesus adentra, vai se apresentar ao Pai, e ele é ungido sacerdote. Então, o Espírito Santo, simbolicamente, cai sobre Jesus e as gotas caem na terra, cumprindo-se a festa do Pentecoste. Estão vendo como as coisas batem, irmão? Bonitinho. Jesus ficou 40 dias aqui. Só que ele ficou outros dias se consagrando. Tá bem? Por isso bate exatamente o 50º dia. Porque Jesus, ele cumpre o Antigo Testamento. Ele não abole o Antigo Testamento. Então, Levíticos 8:33, Jesus cumpriu nesse exato momento. Ok? Vamos avançar aqui para nós finalizarmos. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu sei que é meio complicado, é mesmo. Vocês vão precisar, de fato, ver isso novamente, rever de novo, para entender. Mas é incrível, vocês conseguiram perceber isso aqui hoje, de como Deus é Deus precioso. Da mesma forma que aconteceu no Êxodo, aconteceu nos Evangelhos, aconteceu com Jesus. Seguindo criteriosamente cada momento. Ok? Exatamente, irmão. É muita informação para um dia. Mas, como o vídeo fica gravado, veja, reveja, veja de novo, reveja, porque vocês vão conseguir decorar isso aqui, tá bem? Até para passar é meio complicado, ok? Até para passar é complicado. Então, vamos reafirmar todas as vezes, tá bem? Resumindo aqui, prender o cordeiro, Jesus entra em Jerusalém. Imolar, Jesus faz o mesmo processo com os discípulos. Comer, Jesus tem a ceia. E depois da ceia, Getsêmani, depois vem a cruz. No dia 15, ok? Dia 16, descanso na sepultura. Dia 17, primícias, ressurreição. Ok? Depois disso, vem o próximo, a partir do primeiro, depois do domingo, no domingo começa a contar os 50 dias. E vem a festa da colheita, que no caso é o Espírito Santo, que foi derramado. Batendo em sincronia. Por isso que não podemos dizer que a lei cerimonial foi abolida, porque Jesus cumpriu as festas mesmo depois de ressuscitar. Tá? Se fosse de fato abolido, por que ele teria que cumprir o Espírito Santo depois de 50 dias? Ele podia subir no mesmo dia e mandar o Espírito Santo descer. Entendeu? Mas não. Jesus cumpriu o Velho Testamento direitinho, da mesma forma. Ok? E amanhã, se vocês gostaram de hoje, amanhã vai ser mais importante ainda. Tá? O último texto, Lucas 24, 26 e 17. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda as Escrituras. Ou seja, Jesus, ele elevou o Velho Testamento. Ele não aboliu o Velho Testamento. Ele cumpriu cada ponto do Velho Testamento. Ele falou para Emaús
por os discípulos tudo do Velho Testamento. Eles disseram, tá vendo isso aqui, gente? Agora está se cumprindo na frente de vocês. E vai se cumprir todas essas festas na frente de vocês. Depois vocês não vão ver o resto das outras festas, pois elas só vão se cumprir quase 2.000 anos depois. E é isso que nós vamos ver amanhã, tá bem? Vamos orar? Amém. Roberto, Oi, irmã. vamos... tem mais duas pessoas. Após a sua oração, nós teremos mais uma oração. Então, vamos ver a mão aqui de quem vai fazer a segunda oração. E aí você ora, teremos mais uma oração e depois teremos a terceira cantada. Tá bem, irmã. Tá ok? Tá ótimo. Quem vai fazer, então, a segunda oração? Levanta a mãozinha, por favor. Pronto. O irmão Paulo vai fazer a segunda oração. Então, você faz a primeira, o irmão Paulo faz a segunda, e a terceira, a irmã Jeane vai cantar, vai louvar a Deus para nós. Tá bem. Já que a irmã deu uma pausadinha aí, antes de nós orarmos, só o texto final aí. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus cumpriu as coisas aqui, ele nos mostra o que temos que fazer, e a gente tem que ter a certeza de como Cristo venceu, também podemos vencer. Essa é a mensagem. Um outro ponto que eu preciso deixar aqui bem claro para vocês. Nós precisamos, sim, ser bons em Ellen White? Precisamos. Mas nós precisamos ser melhores na Bíblia. Ok? Por quê? A Bíblia a gente pode levar em qualquer lugar. Ellen White não. Ellen White é, de fato, para nós. Mas a Bíblia precisamos levar a qualquer lugar. Tem muitas pessoas que é muito boa em Ellen White, mas quando vai para a Bíblia, toma um baile de alguém. Então nós não podemos ter esse tipo de pessoas. Precisamos estar sincronizando as duas coisas, tá bem? A Bíblia podemos levar para todos os lugares. Ellen White já foi exclusiva para adventista, tá bem? Então nós precisamos estar dominando a Bíblia e o Espírito de Profecia vai nos dar um ótimo molde para isso, tá bem? É muito importante isso. Elias, ele é a ponte. Elias, assim como eu e você somos Elias hoje, ele é a ponte, ele é o que mostra esse peneiramento ser realizado, tá bem? Que nós possamos ser um ótimo Elias, como Elias foi em sua época. Vamos orar. Querido amado Deus, muito, muito obrigado por entendermos um pouquinho dessas festas. Eu acho muito interessante, incrível ver como o Senhor é precioso em todas as coisas. Como o Senhor é perfeito em cada detalhe, mostrando tudo acontecendo em sintonia com o Velho Testamento. Que nós, Pai, não fiquemos com isso de o Velho Testamento não valer de nada, pois vimos em todos os processos até o momento que o Senhor elevou o Velho Testamento. Em todos os momentos o Senhor mostrou o Velho Testamento. E agora estamos vendo como é incrível ver que o Velho e o Novo estão em sintonia. Que nós possamos, a cada dia, estarmos morrendo para a nossa massa velha. Para que o Senhor faça massas novas. Assim como a Páscoa e o pão asmo, Pai. Que nós possamos, Pai, estar morrendo para o nosso erro e sendo ressuscitados como as primícias também. Todos os dias. Elevando mais as nossas santidades em Ti, Pai. Deixando de assistir coisas que não deveríamos ouvir, ver e etc. Que o Senhor possa eliminar, que o Senhor faça essa obra em nós. Se for do seu querer, e é do seu querer, que nós estejamos santificados muito em breve, Pai. Não importa o crisol que nós formos passar. Nos ajude a sermos massa, assim como Paulo disse. Que nós possamos ser imitadores. E que cada um de nós não desdenhemos nenhum assunto. Seja ele o mais simples que pareça, ou que pareça que não tem nada para nos ensinar, não importa. Que nós não desdenhemos de nenhum assunto. Mas que nós vamos a todos os momentos
não importa o assunto que seja, a Ti, ao nosso professor por excelência, para aprendermos um pouco mais. Que o Senhor fique conosco nesse dia. Um dia aqui que está chuvoso, provavelmente boa parte do Brasil. Que o Senhor também, Pai, fique com essas pessoas que estão perdendo casas. As enchentes estão terríveis. Mas que eles possam ter, eles tenham, né, no caso, esperança em Ti. Que eles tenham a esperança em Ti. De que tudo nesse mundo vai ficar, mas a nossa salvação está em Você. Muito obrigado por tudo. Obrigado por nos levantar. Obrigado por nos ensinar. Obrigado por estar conosco todos os momentos até a consumação do século. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nosso Pai Celeste, como é maravilhoso estudar a Tua Palavra e vermos a unicidade da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Como é maravilhoso ver o anúncio da libertação humana, tanto do pecado, quanto no caso de Israel, na construção de um povo que foi chamado para ser um povo sacerdotal. Como é bom vermos essa unidade, tomarmos conhecimento e entendermos que a igreja é sacerdotal no sentido de disseminar a tua palavra, de demonstrar a coerência de tudo e a plena realização do plano de salvação, como estava representado de uma maneira profética no tabernáculo, realizado na plenitude da vida do Senhor Jesus. Eu me emociono, Senhor, e sou imensamente grato pelo plano de salvação que pode realizar na nossa vida, na nossa existência, em cada um de nós, para a nossa salvação. Sou grato, Senhor, por todas essas pessoas, por todo esse trabalho que está sendo feito, para que isso prospere para muitos, porque nem sempre é de fácil compreensão. Faze de nós, de cada um de nós, pessoas melhor habilitadas a testemunhar do teu amor, do plano de salvação. E faze-nos também humildes e inteligentes para aceitarmos tudo isso em nossas vidas pessoais, para te honrar, te amar plenamente. Em nome do Senhor Jesus, na presença do Santo Espírito. Amém. Tu és a força para o cansado, és o tesouro muito desejado. Sim, tu és tudo, tudo. Como a joia, Senhor Jesus, pois tu verteste sobre a cruz a tua vida, precioso tu és. Cristo, precioso Cordeiro de Deus, digno é o teu nome, Cristo, precioso Cordeiro de Deus, digno é o teu nome. Toma minha cruz, meus pecados, Senhor,
ergue o meu ser para o teu louvor, a minha vida para o teu louvor. Se eu cair, tu me erguerás, quando eu clamar, tu me ouvirás, pois tu és tudo, tudo. Cristo, precioso Cordeiro de Deus, digno é o teu nome. Cristo, precioso Cordeiro de Deus, digno é o teu nome. Digno é o teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, então, o que o irmão Roberto falou foi importante para nós resolvermos aqui os momentos das considerações, né? Então, nós vamos deixar, anotaram as suas perguntas, e eu vou dar uma sugestão. Amanhã, nós podemos entrar na sala 10 minutos antes, e aí resolver essa questão das perguntas. Pode ser, irmão Roberto? Perfeito. Acho que é melhor também. Se alguém tiver Né? alguma pergunta, entra um pouquinho antes, a gente já abre, já deixa para gravar, e aí, caso alguém não consiga entrar na hora antes, vai lá no YouTube e vai estar as respostas lá também. Pronto. E aí é até bom aqueles momentos que nós ficamos aguardando, e aí nós podemos tirar as dúvidas. Deixam anotados, irmãos. Eu sugiro que essas perguntas sejam colocadas no início, porque amanhã nós teremos, para a honra e glória de Deus, um novo assunto, né? Sim. É Então, importante amanhã, dona Irani, porque o assunto de amanhã também é meio complexo. Então, o que nós tivemos hoje, vamos ter amanhã. Eu acho que é até um pouco menos complexo, tá? Porque a gente já tem mais familiaridade com o que aconteceu. Tá? É muito falado sobre 1844 para explicar o nosso movimento. Então, talvez não seja tão mais complicado do que hoje. Tá? Mas vai ter algumas coisas nesse sentido também. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa que não deixou com que Jesus voltasse. Então, nós estamos no dia da expiação por nossa culpa. Tá? Então, nós vamos mostrar isso amanhã, que Jesus já poderia ter voltado antes, por 2 ocasiões. Tá? E aí não voltou justamente porque não estávamos preparados. E agora estamos continuamente vendo mesmo que, de fato, ainda continuamos sem esse preparo e vamos fazendo o que Pedro falou, né? Vocês estão atrasando a volta de Cristo, atrasando, e é por isso que nós estamos aqui, para tentar ser esse povo que vai fazer com que Jesus volte o quanto antes. Então, essa é a mensagem, tá bom? Então, tá ótimo. Então, amanhã todos estão convidados, né? E a outra sugestão que você deu também, muito boa, é nós assistirmos mais vezes, né? A mensagem de hoje está gravado. Então, nós vamos assistir e vamos também tirar dúvidas, porque uma vez é pouco. Nós vamos assistir, vamos ler a Bíblia novamente em oração, para compreendermos melhor a mensagem que foi colocada para nós nesta manhã. Agradecemos a Deus, agradecemos o irmão Roberto, agradecemos cada família aqui representada, pedimos uma bênção toda especial sobre cada família, sobre a sua vida, irmão Roberto, e nós teremos agora o louvor final. E amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Pedimos uma bênção também sobre as pessoas que vão assistir a mensagem através do YouTube. Não esqueçam, livro A Cruz e Sua Sombra. Se puderem comprar, façam, adquiram esse livro, vai ajudar muito vocês a compreender festas, ritos, tem todos os antítipos aqui. Eu vou tentar colocar o máximo possível no grupo do WhatsApp, tá bom?
Amém. Glória a Deus. Amém. Até amanhã, meus amados. Até mais, Até gente. amanhã, se Deus quiser, no abençoe. mesmo horário. Amém. Até amanhã, pessoal. Amo você. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Beto. Até mais. Até amanhã a todos. Tchau, tchau, seu Paulo. Deus abençoe todos vocês. Até amanhã. Tchau. Amém.